Mateus 27, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Senhor. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Volta um pouquinho em Mateus, capítulo 1, próprio livro de Mateus, volta no capítulo 1, verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que é Deus conosco, irmãos? Vocês entenderam a pergunta? O que é Deus conosco? Deus presente. Deus entre nós. Seria mais ou menos se eu virasse assim e falasse assim: o Pelé está com a gente aqui. Aí na hora metade da igreja, olhar para trás. Não é assim? Pega aí o Silvio Santos. Você viu que o Silvio Santos está aqui com a gente no culto? É um exemplo, Daniel. Calma, relaxa aí. Para você ter a mesma proporção, Deus conosco, Deus está aqui, mas não é assim, não, está em carne e osso. Carne e osso. Então Jesus, Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente, é Deus aqui encarnado entre nós. Agora Filipenses 2, versos 5 a 11. Vai lá para frente em Filipenses. Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua palavra. Antes só de pregar, não posso ser injusto, eu quero dar um agradecimento especial à irmã Maura, à sua filha e às suas netas, né? É isso? Elas nos ajudaram muito hoje. Eu tive convidados que vieram de São Paulo, que pousaram aqui na cidade, e hoje ela nos ajudou, né, junto com a minha mãe, minha sogra e minha esposa, mas 80% foram elas com almoço. E muito obrigado, irmã. Deus abençoe ricamente. Eu agradeço, estendo a gratidão à sua... O que foi? Não fala isso não, irmã, não vai prestar. Já vamos agendar o próximo, mas... Muito, muito obrigado, viu, irmã Maura, e a todos que nos ajudaram nesse vídeo. Eu queria deixar registrado aqui a nossa gratidão. O que você faz para presentear a pessoa que você ama? Quando ama mesmo, né? A gente quer agradar, a gente quer surpreender muitas vezes, né? Às vezes se torna uma saga. Eu lembro que a Ágata quis fazer uma surpresa para a mãe dela quando fez 50 anos de vida. A mãe dela a Ágata estava grávida da Sofia, e era aniversário da mãe dela. E aí a mãe dela, a minha sogra, é enfermeira obstetra. Então ela trabalhava em Osasco para colocar as crianças no mundo. Aí nós tivemos a seguinte ideia: a Ágata já estava há 2 meses de ter a Sofia, então ela estava bem barriguda.
Aí nós chegamos no hospital, colocamos ela numa cadeira de rodas, como se fosse já para ganhar neném. Nós compramos uns balões também, não? Alguma coisa assim, para esconder você, né? Um balão assim, combinamos com uma funcionária, alguma coisa assim, que foi levando você. Aí levaram ela às pressas. Cléo, ó, tá para nascer, tal, e o balão assim segurando, tal, não sei o quê. E a minha sogra, quando a minha sogra viu que pegou o balão, para trás aqui uma vez, era a filha dela. Aí minha sogra, a gente tem até as fotos, minha sogra ela sentou no chão. Ficou tão emocionada assim que ela sentou no chão, chorando, e aí a Ágata levantou. Você estava com alguma coisa escrita na barriga? Escreveu na barriga também, feliz aniversário vovó, alguma coisa assim. Só que detalhe, né? Ela em vez de fazer sozinha, envolve a gente no rolo, né? Aí nós vamos junto. E era à noite, porque o plantão da minha sogra era de noite. E fomos lá, e é algo que guardamos para o resto da vida, né? E a minha sogra também. Temos prazer de fazer isso. A satisfação da minha esposa em presentear a mãe, porque que era digna e merecedora disso, dá prazer. Quando você tem uma esposa, né? A Agatha gosta muito, às vezes eu faço dou um presente para ela e faço uns caça ao tesouro, né? Uma pista que vai achando a outra, ela adora. E quando chega aniversário que não tem nada disso, fica brava, sabe? Aí fica mal acostumado, sabe? Esse é o problema, né? Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Se nós damos presente para demonstrar o nosso amor, e Deus? Você acha que Deus dá presentes? O que os irmãos acham? Sim ou não? Dá? Olha que interessante, tem um texto de Mateus 7 que Jesus vai falar assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará aos que lhe pedirem? Palavras de Jesus, nosso Senhor. Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus tem prazer em nos presentear. Deus tem prazer em nos dar presentes, nos dar dons. A palavra dom, quando a gente fala de dons espirituais, a palavra dom no grego, duron, ela quer dizer presente. Então, o dom que vocês têm de tocar, quem tem dom de ensinar, dom de receber, de contribuir, são presentes que Deus nos deu para colocarmos a serviço dos santos, a serviço da igreja. E todos os dons revelam o amor de Deus. Mas eu queria que você pensasse agora numa coisa. Nenhum dos dons, nenhum dos presentes de Deus revela maior o seu amor do que o dom da cruz. Nenhum. Nenhum dos presentes que Deus pode nos dar vai revelar mais o seu amor do que a cruz. Interessante que esse presente não veio embrulhado num papel, veio embrulhado em paixão. Não foi colocado em volta de uma árvore, foi colocado numa cruz. Não foi coberto com laços e tiras, mas foi borrifado com sangue. Os dons que estão na cruz. Interessante, irmãos, que muita gente fala sobre a cruz, mas pouco do que está no entorno da cruz ali. E a nossa proposta ao longo desses domingos, até chegar ao dia 1º de abril, é abordarmos tudo isso. Os presentes que Deus nos deu lá na cruz. Você já parou para pensar sobre os cravos? Já parou para pensar sobre a coroa de espinhos? As vestes que foram tomadas pelos soldados? As vestes que foram usadas no enterro de Jesus? Você já parou para separar e abrir cada um desses presentes? Já olhou para eles como presentes? Eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus não foi obrigado a dar esses presentes. A única coisa que nós precisamos para a nossa salvação é o sangue de Jesus. Só que além do sangue que Ele derramou, temos muito mais na cruz. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos fazer brincadeirinha de criança. Agora imagine o Gólgota.
Imagine que você está igual aquelas câmeras de documentário 3D. Ela vai e começa a dar um 180 graus. E você vê a cruz, mas você só está enxergando a cruz. O que mais tem ali para ser visto? O que mais tem ali para ser notado e observado? Gaste um momento investigando e olhando, com base no que você conhece pelas Escrituras. Olha para mim agora. Eu não sei onde os seus olhos te levaram. Eu não sei se você ficou olhando em cima a coroa de espinhos, os cravos nas mãos, o corpo retalhado. Eu não sei o que você olhou. Eu não sei se você conseguiu enxergar como presentes de fato ou não, mas eu acho que é inevitável todos nós, ao olharmos a cruz, fazermos uma pergunta. Só uma pergunta. Se você pudesse estar ao pé da cruz e olhar para Jesus, uma pergunta é obrigatória. O Senhor fez isso por mim? Você pode fazer essa pergunta? Faça essa pergunta. O Senhor fez isso por mim? Pergunta agora. Pode fazer. Vai, fala. O Senhor fez isso por mim? O Senhor permitiu uma coroa de espinho por mim? O Senhor permitiu os cravos na mão por mim? Eu não sei se você já parou para pensar, mas há uma oração aqui que eu acho muito interessante. Presta atenção. Ele fala assim, olha. O diadema da dor, que retalhou o seu rosto gentil. 3 pregos fincando a carne na madeira, para segurá-lo naquele lugar. Compreendendo a necessidade de sangue, seu sacrifício eu abraço. Mas a esponja amarga, a lança transpassando, o cuspe em seu rosto, tinha que ser uma cruz. Não havia uma morte mais amável do que 6 horas pendurado entre a vida e a morte. Tudo isso regado a um beijo de traição. Ó Pai, diz você, com o coração tranquilo, desculpe perguntar, mas eu preciso saber. Fizestes isso por mim? Será que ousaríamos fazer essa oração, irmãos? Estaria aquele monte da crucificação, o Gólgota, cheia de presentes de Deus? É interessante que é impossível não fazer o contraponto, né? Daqueles que celebram o Natal com árvore de Natal, e aí enche a árvore de Natal de presentes, aí na véspera do Natal se reúne, abre os presentes e espalham os presentes. Eu não sei se vocês têm esse hábito ou não, mas a gente vê isso muito na televisão. Agora imagine, se ao olhar o Gólgota, poderíamos olhar também como essa árvore cheia de presentes. Será que há presentes ali para nós? Eu posso dizer aos irmãos que sim, existem inúmeros presentes. Em cada domingo nós vamos ver alguns desses presentes. Nós vamos sentir a madeira da cruz, passar os dedos na trança da coroa de espinhos. E talvez enquanto você olha como quem toca móveis, no cenário da cruz, você ainda ouça o último sussurro de Jesus dizer assim: sim, eu fiz isso por você. Sim, eu sofri e padeci por você. Hoje nós começamos a nossa caminhada no texto que nós lemos, que fala sobre a coroa de espinhos. A promessa de Deus através da coroa de espinhos. O que Deus, o Pai, nos fala através daquela coroa que foi colocada no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Qual é a melhor coisa que pode se saber sobre a vinda de Jesus aqui? O Emanuel, o Deus conosco. A parte mais notável da encarnação de Jesus
não está no fato dele ter trocado a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Deus está no âmbito da eternidade, Ele troca a eternidade para ficar preso num calendário. Por aí você já começa a ver o amor de Deus. Agora Ele está preso em hora, em dia. Jesus estava fora do tempo, agora Ele está dentro do tempo. Apesar disso merecer a nossa atenção, não é o principal. As Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é algo incalculável. Está lá em Jó 36, verso 26. Presta atenção numa coisa. Talvez você pare para fazer uma pesquisa, você vá no Google, você vá para as melhores universidades, e você consiga calcular ou dar uma precisão, por exemplo, quando a primeira onda quebrou na praia. Talvez seja possível você mensurar isso. Olha, a primeira onda em todo o universo, em tal data, milhões e milhões de anos, foi quando ela fez, explodiu e quebrou na praia. Ou então, você pode me dizer, talvez, quando foi o primeiro momento que a primeira estrela brilhou. Mas nunca poderemos determinar o primeiro momento em que Deus foi Deus. Nunca. Porque Deus nunca foi. Deus é eterno. Não há um momento em que Deus não existia. Nunca houve um momento em que Deus deixou de ser e nem haverá de ser. Porque Ele é eterno. Por isso que Deus não está preso ao tempo. Hoje nós estamos presos ao tempo. Essa carcaça aqui pode durar 80 anos, 100 anos, 120 anos. Talvez um plástico dure aí muito mais anos, mas um dia vai acabar. Mas Deus não tem tempo, Ele é eterno. Ele não está preso ao tempo. Mas quando Jesus veio e se tornou Emanuel, isso mudou. E Jesus, pela primeira vez em toda a sua história na eternidade, ouve algo do tipo, chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Vai lá. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos foi que Jesus veio. Vai lá, filho, chegou a sua hora. Quando Jesus era criança, ele teve que sair do templo porque tinha chegado a hora. Quando já homem, precisou deixar Nazaré porque tinha chegado a sua hora. Já como Salvador, teve que morrer porque havia chegado a sua hora. E durante esses 33 anos, o calendário foi crucial na contagem regressiva, na contagem celestial. Interessante que fazer a pergunta, onde está Deus? É a mesma proporção do peixe querer saber onde está a água. Ou o pássaro, cadê o ar? Deus, Ele está em todos os lugares que Ele quer estar. Ele pode estar no céu e no inferno ao mesmo tempo. Ele pode estar em Pequim e estar aqui em Batatais ao mesmo tempo. Pode estar operando lá na Islândia e na minha casa, na sua casa ao mesmo tempo. A Bíblia diz que o domínio de Deus é de mar a mar. E desde o rio até as extremidades da terra, o Salmo 72, verso 8. Não existe um lugar que Deus não possa estar presente. Salmo 139. Apesar de toda essa verdade, irmãos, Deus entra no tempo quando Ele se torna homem. E ao se tornar Emanuel, Deus conosco, Ele se torna limitado. Estar preso numa carne, restrito a músculo, pálpebras cansadas, por mais de 3 décadas que esteve conosco, a sua condição limitada, ao simples esticar de um braço, a uma velocidade reduzida ao passo de um ser humano normal. Como o Rei do Universo poderia se sujeitar a isso? E eu fico pensando aqui, interessante que ontem chegamos em casa cansados, todos vocês, né? E apesar do cansaço, para mim o sono demorou a vir. Porque eu fechava os olhos e eu via vocês cantando louvor. Fechava os olhos, via o irmão Luiz César trazendo o cajado. Aí vinha o Alex todo bonitão lá, não sei o quê. As irmãs todas
Todas as irmãs, ó, as mulheres capricharam, viu? Parabéns. Toda a cerimônia, né? E eu acho que todos nós, antes de dormir, às vezes pensamos em algumas coisas. Talvez como foi o nosso dia, talvez os nossos fracassos. Talvez choramos silenciosamente antes de dormir. Se o travesseiro pudesse contar as coisas que falamos, né? As lágrimas que derramamos. E eu fico pensando se Jesus, em algum momento, antes de dormir, passou pela sua cabeça, pedir a Deus: Senhor, olha, tá embaçado ficar nesse corpo limitado aqui. Eu tenho fome 3 vezes no dia, estou suando aqui, olha, estou cansado, estou com sede. Eu fico pensando se Jesus pensou nisso. Ou então se ele tinha que fazer uma grande viagem pela Galileia, se pensou em pedir ao Pai: Senhor, olha, vamos fazer um teletransporte aqui, vamos, pá, né? Ou quando a chuva vinha de repente e esfriava seu corpo, se de repente ele pensou em dar uma estraladinha para o tempo mudar e voltar a firmar, alguma coisa assim. Se esses pensamentos passaram pela cabeça dele, pode ter certeza, Jesus nunca deu ouvido. Nenhuma vez sequer. Ele nunca usou os seus poderes de Deus para o seu conforto pessoal. Você já parou para pensar nisso? Ele multiplicou pães para alimentar a multidão. Deu vista aos cegos, fez aleijados andarem, trouxe à vida mortos para as pessoas. Mas você nunca vê, nem quando transformou água em vinho. Foi porque ele estava com sede, mas era para abençoar os outros. E quando está na cruz, que está lá, tenho sede, não vem um anjo e traz água na sua boca. Tem que vir um soldado com uma esponja com vinagre e coloca para ele beber. Com uma única palavra, Jesus poderia ter transformado a terra em uma cama macia, mas não fez. Com um aceno de mão, ele poderia ter feito retornar o cuspe. Já pensou nisso? Aqueles soldados que cuspiam em Jesus. Ele poderia ter feito assim e o cuspe voltar direto neles. Jesus não fez. Talvez com um arquear de sobrancelhas, fazendo um cara de mal, como a gente vê nos filmes, né? Poderia ter parado a mão do soldado que ia descer o martelo para furar as suas mãos. Mas Jesus não fez. Ele ficou inerte. É interessante, né, assim, para a gente ter uma noção. Quem assistiu aqui o Batman contra o Superman? Né? Vê lá o Superman morrendo, aquela coisa toda. Cadê? Vamos, se mexe e tal, não sei o quê. Você está entendendo onde eu quero chegar? Longe de mim comparar Nosso Senhor com a historinha em quadrinho. Mas Jesus ficou inerte. Jesus foi recebendo as coisas. Ele que era o Deus do universo. É o Deus do universo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Sua renúncia de condição e tempo limitado eram apenas uma condição para receber um dos presentes da cruz: a coroa de espinhos. Vou repetir. A renúncia de Jesus da sua condição de tempo limitado era apenas uma das condições para receber um dos presentes que está lá no Gólgota, na cruz: a coroa de espinhos. Afinal de contas, irmão, você já parou para pensar se não é esta a mensagem que a coroa de espinhos traz? Você já parou para pensar nisso? Por que uma coroa de espinhos? Você já foi para as Sagradas Escrituras? Por que eles tinham que coroar Jesus com uma coroa de espinhos? Pense a cena, nós temos um soldado, não sabemos quem é o soldado. E ele pega um galho, ou galhos, que são maduros o suficiente para serem espinhos.
maleáveis também para serem moldados. E ele pega aquele galho e vai moldando ao ponto de formar uma coroa de espinhos. Agora pensa comigo, o que significam os espinhos nas Escrituras? Os espinhos simbolizam na Escritura não o pecado, mas simbolizam a consequência do pecado. Lembra lá no Éden, vamos voltar no Éden, em Gênesis 3, 17 e 18. Quando Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa o homem, e fala para Adão que entre cardos, abrolhos, arbustos, espinhos na terra, ele ia ter que produzir. Antes do pecado, a terra praticamente daria de mão beijada, daria graciosamente o seu sustento. O homem teria que trabalhar sim para poder ter, mas ia ser algo gracioso. Só que com a entrada do pecado, tudo ia ser mais difícil. Entre espinhos, nós teríamos que ter o nosso sustento. E essa verdade ecoou nas palavras de Deus a Moisés. Olha lá em Números 33, versículo 55. Palavras do Senhor: mas se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitares. A desobediência resulta em espinhos. Veja o que diz Provérbios 22, verso 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Ah, irmãos, o próprio Jesus comparou as pessoas más a espinheiros. Veja aqui que ele diz ao se referir aos falsos profetas. Está lá em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Quando você vê a coroa de espinhos, você trabalha a questão de espinhos. O fruto do pecado é espinhoso, é pontiagudo, é cortante, machuca. A consequência do pecado do homem produz espinhos. Acho que nós podemos olhar a nossa vida quando andamos longe de Deus, quando resolvemos ser rebeldes e andar longe de Deus, os espinhos que colhemos disso, e talvez ainda colhemos hoje espinhos, por termos andado longe de Deus, consequência e fruto do nosso pecado. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Se os espinhos são fruto do pecado, não seria a coroa de espinhos na cabeça de Jesus um símbolo do nosso pecado perfurando o coração de Jesus? Vou perguntar de novo. Se os espinhos nas Escrituras são consequências e fruto do nosso pecado, permitir que uma coroa de espinho fosse colocada na testa de Jesus, não seria os nossos pecados furando o coração de Jesus? Quais são os frutos do pecado? Vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. Acho que tudo isso já teve o nosso coração, já tivemos isso no nosso coração. Só que nada disso alcançou o coração de Jesus. Jesus nunca teve medo, Jesus nunca teve ansiedade, Jesus nunca teve depressão, Jesus nunca quis voltar atrás. Jesus nunca foi atingido pelos espinhos do pecado. Aquilo que eu e você enfrentamos diariamente, Jesus nunca conheceu. Talvez você esteja nesse momento ansioso, porque vai ter alguma coisa amanhã para resolver. Jesus não sabe o que é ansiedade. Talvez você carregue uma culpa por algo que fez ou deixou de fazer. Jesus nunca se sentiu culpado. Medo. Jesus nunca sentiu medo. Porque Jesus nunca provou esses frutos do pecado. Até se tornar pecado por nós. Até se tornar pecado por nós.
Foi isso que Jesus fez naquela maldita cruz. Foi por isso que Jesus, quando no Getsêmani está orando, começa a suar sangue, porque ele sabia que no momento que se tornasse pecado, tomasse o pecado no nosso lugar, não poderia ter mais comunhão entre ele e o Pai, e aquilo que nunca tinha passado pela sua cabeça na eternidade, se separar de Deus, nunca iria acontecer pela primeira vez, e Jesus vira e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então o coração de Jesus começa a acelerar, faz essa oração, começa a sentir solidão, seus discípulos estão dormindo, em todo o processo, um foge, o trai, o outro nega, só João permanece, os outros desaparecem. Não é à toa que na cruz Jesus vira e fala: Deus meu, por que me desamparastes? Por quê? Por que me desamparastes? Jesus está sendo perfurado, não é por uma coroa de espinhos apenas, ela pela consequência do meu e do seu pecado. E o meu e o seu pecado produzem em Jesus algo que ele nunca imaginou acontecer na eternidade, a separação dele com Deus. Porque no momento em que Jesus está recebendo os pecados, sabe o que o Pai faz por Jesus? Simplesmente isso. O Pai vira as costas. Por quê? Porque não pode. Deus é santo. E naquele momento, o seu Filho está recebendo todos os pecados da humanidade. E Deus não pode se relacionar com o pecado. Não pode. Quero encerrar essa palavra sobre a coroa de espinhos. Quero desafiar você que toda vez a partir de agora que você olhar para a coroa, não olhe apenas para a coroa, mas para uma promessa. Não, aquilo não é uma coroa, aquilo é uma promessa. Uma promessa que Ele tomaria sobre si os nossos pecados. Que Ele está sendo furado pelas consequências do meu e do seu pecado. E que nós podemos nos ver livre se recorrermos a Jesus de toda a culpa do nosso pecado. É uma promessa. Mas o mais notável da sua vinda não é isso, irmãos. Não é o fato de Jesus, a Trindade, aquele que... Você já parou para pensar? É interessante, né? Se você decora a casa para o Natal, ou uma festa, você foi lá, pendura os balões, né? Vai ajeitando. Você já imaginou que a diversão de Deus, se a gente pode usar isso sem ser pejorativo, foi pendurar as galáxias? Olha com que Deus estava brincando. Vamos pendurar a Terra aqui, Marte, Júpiter. Pum, 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 pum. Agora vamos para uma galáxia distante. Pá, vamos fazer aqui, vamos fazer o Órion, vamos fazer não sei o quê. Vamos colocar um buraco negro aqui agora. É uma coisa que a gente não imagina, né? Quem assistiu os Guardiões da Galáxia aí, você vai ver um pouquinho lá Deus brincando, tal, não sei o quê. Até você, Belo, tá nessa? Hã? É. Agora, você já imaginou, brincadeira à parte, que esse Deus, Jesus, que fez exatamente isso, agora está preso num corpo humano, recebendo uma coroa de espinhos? O mais notável não é que esse Deus que fez isso com a galáxia, criou tudo isso, abandonou o fato de criar a galáxia para se tornar um carpinteiro, para ficar criando portas, móveis para clientes carrancudos aí, brigões, não, está errado, tal, não sei o quê. Não é isso o mais notável. Né? Acho que é uma coisa que é loucura, né? Jesus estava lá quando criou as galáxias, agora está criando móveis, fazendo banquetas, banco de igreja. E ainda reclama, pô, não vou pagar não, está tudo errado aí, seu Jesus, está errado aqui, tal, não sei o quê. Oh, escuta, já era de se admirar isso. Mas não é o mais notável. O mais notável também não é o fato
de Jesus como Deus ser completamente independente, agora precisar de ar, de comida, de bacia de água com sais para os seus pés cansados, precisando de pessoas ao lado dele para ajudar, precisava de mulheres para sustentar financeiramente, porque a Bíblia diz isso, que mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Não, não é o mais notável isso. Também não é mais notável observar como Jesus manteve o controle, a calma, quando aqueles 12, os 12 melhores amigos, aqueles homens que nos últimos 36 meses passaram 24 horas ao seu lado, simplesmente quando a coisa esquentou, saíram correndo. Fugiram, negaram, mentiram, traíram. E Jesus manteve-se calmo. Não, isso ainda não é o mais notável disso tudo, irmãos. Também não é o fato de Jesus se recusar a defender a si mesmo, por causa dos seus pecados desde Adão. Ter ficado em silêncio, enquanto milhões de veredictos de culpado, 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 lá atrás, culpado, culpado, caíam não sobre você, caíam sobre ele. E Jesus ficou o quê? Calado. Não respondeu. Suportou a dor de uma noite fria, calado. O mais importante e o mais empolgante também não é o fato de ter ficado 3 dias num buraco escuro, e no terceiro dia sair no nascer do sol e talvez com um sorriso glorioso olhar para o diabo e falar assim, isso aí é o máximo que você pode fazer? Não, isso não foi o mais notável de Jesus. Você quer saber, meu irmão, minha irmã, o que foi mais notável de fazer Jesus trocar a coroa de glória na eternidade por uma coroa de espinhos aqui? O mais notável é que Jesus fez isso por você. Só por você. É o mais notável. Na eternidade Ele olhou você e aceitou o preço a ser pago pela minha e pela sua salvação. O mais notável é que Ele recebeu aquela coroa pensando em você e por você. Que presente, que presente, que bênção, que amor e que graça Jesus nos oferece. Quando era para sermos nós a receber aquela coroa. Era pelos meus pecados e pelos seus pecados, pela nossa transgressão. Por isso, toda vez que formos ao Calvário e olharmos aquela coroa de espinhos, saiba, aqueles pecados que estavam furando o coração de Jesus eram os meus e os seus. E Ele recebe, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de sermos livres, de sermos salvos. Ele recebe no nosso lugar. A coroa de espinhos é o presente de Deus, de uma promessa verdadeira, de que há redenção e há salvação, e que podemos ser perdoados dos nossos pecados. Desde que olhemos para Jesus como Salvador da nossa vida, receberemos o perdão dos nossos pecados. Amém? Que Deus nos abençoe.